Boa tarde. Então, nós estamos na época do Natal. Geralmente essa época eu estou muito animada, estou indo em loja, estou indo comprar presente, estou indo comprar lembrancinha, estou indo comprando enfeite para casa. Agora eu tenho uma caixa de enfeite aqui, eu nem abri, porque eu não posso forçar. Eu não estou bem. Eu não estando bem, não tenho ânimo, vontade de enfeitar a casa de Natal. Tá sendo um Natal bem difícil esse ano para mim. Muitas coisas que aconteceram, né? E também a minha solidão, as minhas doenças, eu ter que me cuidar sozinha, tá difícil. Mas aconteceu uma coisa, eu sonhei com a minha mãe, com meu pai. Aí eu me animei um pouquinho, porque eu tenho que dar graças a Deus, porque eu tive alguns natais maravilhosos. O que é o Natal para mim? O que ele representa? Primeiro, o nascimento de Jesus, né? Que a gente comemora. E segundo, a união da família, né? A família é tudo. A família é onde você é o lugar que vai decidir como que você vai ser, porque se tiver uma boa família com bases sólidas, você se sente segura com seu pai, com a sua mãe, você vai ter também isso. Agora, se você não teve família, é difícil, é complicado, né? Bom, o que eu queria lembrar é o seguinte: desde o meu nascimento, eu nasci em 27 de março de 1950, vou fazer 75 anos, e desde o meu nascimento até os 10 anos, eu não tive um lar, eu não tive uma família, eu tive um período que a minha avó me criava, porque a minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, ela tinha que sair de casa 4 horas da manhã, e aí eu nem vou contar porque só dá uma história enorme da vida da minha mãe, mas ela trabalhava demais, ela não podia não podia viver, né? Não podia sobreviver sem o emprego dela. E aí o que ela tinha que fazer? Ela tinha que me deixar com alguém. Primeiro eu fiquei com a minha avó, mas a minha avó, infelizmente, ela foi com 70 anos. Eu já passei a minha avó 5 anos. E aí, quando a minha avó foi, aí minha mãe não tinha onde que me colocar, me colocou num orfanato. E aí, naquele orfanato, eu sofri demais. E isso fica no inconsciente. Por isso que a gente fica insegura, com medo. Não sabe? É a infância, que também é um pouco do DNA, né? E aí, sempre com muitas depressões, ansiedades, medo, carência. Mas quando eu cheguei nos 10 anos, eu não era registrada. A minha mãe casou com meu pai, porque para mim ele não é meu padrasto, ele é meu pai. Porque a relação que eu tive com ele foi de pai para filha. Foi assim, eu conversava muito com ele. Ele me levava para muitos lugares, para o teatro, ele levava minha mãe também para o teatro, agora para a casa dos primos dele, minha mãe estava trabalhando, ele ia. E aí quando a minha mãe
ganhou a minha irmã, o meu pai trabalhava. E a minha mãe, ela ficou cuidando da minha irmã. Já foi diferente, né? Minha irmã já teve uma outra vida. Em 10 anos tudo mudou. Aí ela teve pai, mãe, irmã, teve uma família, teve casa, não foi para nenhum orfanato, não foi rejeitada por família, por vó, por vô, porque eu fui. Fazer o quê? E aí, o que eu quero lembrar é o seguinte: como era maravilhoso passar o Natal com a família. Aquele amor incondicional da mãe e do pai. Você podia não tá doente, doente eu sempre fui, né? Sempre tive alguma coisa. Mas eles não ficavam te julgando, te criticando, sabe? Eles te acolhiam, você sentiu o acolhimento deles, era uma coisa maravilhosa, esse acolhimento, sabe? Da mãe, do pai, você tá ali, você não ter que pôr máscaras, você é você mesma, ou chorando, ou rindo, ou alegre, ou triste, sabe? Ou doente, ou saudável, eles era uma coisa que... E o meu pai e a minha mãe, duas coisas que eles ensinaram muito a gente com exemplos, foi a honestidade, que é uma coisa que hoje em dia, né, tá difícil, principalmente na política, né? A honestidade é uma coisa assim que eles prezavam muito. E minha mãe era honesta até demais, meu pai era honesto até demais. Minha mãe trabalhava mais do que era necessário. É aquela coisa, sabe? Só Deus sabe, era muito trabalhadeira, ia trabalhar doente, era difícil, comia marmita, a marmita entrava água, ela comia, tinha 15 minutos para ir no banheiro uma vez por dia. E à tarde também, uma vez. Uma vez de manhã, uma vez à tarde, para fazer um xixi, qualquer coisa. Era contado. Se demorasse, era descontado no banheiro. E era um horror. Pegava não sei quantas condução. E o meu pai, ele foi trabalhar no escritório e também era na Boa Vista, do sobrinho dele, Eduardo Nunes, que o Eduardo Nunes tinha uma fábrica de joias. E o meu pai trabalhava lá era um escritório e uma loja, né? Porque só ia gente indicada. Então não era loja na rua, você tinha que pegar um elevador para ir até lá. E meu pai teve úlcera, eu que levava. Eu era pequena, eu tinha 10 anos, mas os outros achavam que eu tinha 6, 7 anos. Até um guarda me pegou um dia, lá na rua Boa Vista, e perguntou: menina, você está perdida? Eu falei: não. Minha mãe me levou uma vez, ensinou o ônibus, era o Praça da Alegria, descia lá na João Mendes e de lá eu ia até a Boa Vista a pé para levar marmita para o meu pai, porque ele teve úlcera e ele não podia mais comer lá na cidade. Enfim, e eu vi, aí eu subia o elevador e o moço falava assim: nossa, mas você é tão pequeno. Eu falei: não, mas eu venho trazer comida para o meu pai. Ah, eu conheço o seu pai, é o seu José, né? Falei: é lá do Eduardo Nunes. Falei: é. Então, e aí meu pai, ele trabalhava, o Eduardo Nunes deixava ele sozinho lá, ele ficava na fábrica. E o meu pai ficava na loja e escritório. Eu não sei, acho que era sexto andar.
E o meu pai é que fechava, meu pai é que fazia todo o balanço, como um contador também. Tudo que saiu, os cheques, tudo que naquela época era cheques, não tinha Pix. E aí o meu pai fazia tudo aquilo. Olha, era uma coisa impressionante. Meu pai comprava, às vezes, uma coisinha para minha mãe de ouro, um brinquinho, um brochinho, ficava pagando. E o Eduardo não queria nem saber, falava, não, ele falava, não, ó, estou fazendo aqui a o carnezinho e eu vou pagando todo mês. E ele nunca pegou nada, nada. Meu pai era muito honesto e a minha mãe também era demais. Bom, tem cada coisa que eu vi que meu pai fez, assim, tipo, fui na feira com ele, alguém deu troco a mais, ele devolvia. Alguém derrubava a carteira, ele pegava e corria atrás da pessoa. Ele faz essas coisas, meu pai. Muito, muito, muito. Se comprava na venda aqui do seu primo, fazia toda a compra, e era um mercado. E aí ele pagava todo mês, às vezes a prestação. Enfim, quando chegava o Natal, ele que fazia. Ele fazia um frango assado, um pudim de leite moça, e a mamãe fazia a farofa e a maionese. E era o nosso Natal. Eu nem sei se tinha Coca-Cola, não tinha Coca-Cola, acho que era. A gente fazia um suco, que suco, era isso. E era o melhor Natal do mundo, porque era com aquelas pessoas que te amavam de verdade, que não te julgavam, não ficavam te criticando, gostava de você do jeito que você era. Era assim. Então eu estou com muita saudade do meu pai, da minha mãe, da minha família, né? Que já hoje é só eu e a solidão. Eu tenho a minha filha também. Eu amo a minha filha, meus netinhos, minha netinha, meu netinho, mas ela também tem a família dela, né? E, enfim, saudade daquele tempo. Tchau.